tomar a decisão. Tá bom? Mais alguém? Oi, Fernanda Varela, do Jornal Correio. Querida. Você falou recentemente que prefere ganhar de 1-0 do que 2-1, que é sinônimo de que sua defesa está bem. Recentemente tem uns meses. Mais ou menos essa. Se nós ganharmos 6 partidas de 1-0, eu vou ficar muito feliz. Então, da sua análise de fora, que você viu o Vitória, já que você chegou hoje, qual é a maior deficiência? É realmente a defesa? É a zaga? Eu acho assim, ó, Fernanda, né? Isso. Fernanda, eu acho assim, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. A partir do momento que você tem o 10º campeonato, o 10º ataque, o 10º melhor ataque da competição, você não pode ter a 10ª, a terceira pior defesa. Então nós temos que buscar um equilíbrio. E o equilíbrio você tem que buscar nos setores: ataque, meio campo e defesa. Então uma coisa que a gente tem acompanhado o Vitória, e eu assisto futebol 24 horas por dia, eu assisti o jogo contra o Corinthians, eu assisti o jogo contra o Atlético Mineiro, eu assisti o jogo contra o Flamengo, porque eu vivo do futebol, eu sou um profissional do futebol. Então eu estou sempre assistindo jogos, todos os jogos, às vezes 2 ou 3 ao mesmo tempo na minha casa, né? Porque você tem que estar interagindo e tem que estar dentro do campeonato. E a gente vê que em alguns momentos, por exemplo, no último jogo, o Vitória fez um grande primeiro tempo. E aí, a partir do momento que o Vitória tomou um gol, isso passa um pouco pelo lado psicológico. E por isso que a gente está aqui, para dar essa confiança, para dar essa autoestima para o atleta, para o jogador de novo. Porque ninguém desaprende a jogar futebol de uma hora para outra. Nós temos um grupo homogêneo, nós temos um grupo com jogadores experientes, nós temos um grupo com jogadores comprometidos, jogadores que querem sair dessa situação, porque para eles vai ser muito ruim se acabar o ano e a gente cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente para o jogador, fica marcado. Na minha carreira, graças a Deus, eu nunca caí com nenhum time, pelo contrário, só vamos 3 ou 4, e esse é o meu objetivo, e esse é o meu desafio. Então a gente vai buscar um equilíbrio dentro dessa equipe. Agora, o campeonato brasileiro é um campeonato muito equilibrado. Se você analisar, as derrotas que o Vitória teve sempre foi quase de 1-0, diferença de um gol. E quando ganhou também foi diferença de um gol. Então a gente tem que buscar o equilíbrio. E é isso que a gente vai buscar. Trabalhar o emocional dos jogadores, trabalhar a qualidade. A partir do momento que você tem uma equipe que consegue ir lá ganhar do Grêmio em Porto Alegre, por exemplo, o Vitória foi lá ganhando do Grêmio. O Grêmio perdeu, se eu não me engano, um jogo no Campeonato Brasileiro em casa, com o Vitória. Então o Vitória tem qualidade. Então a gente vai buscar o quê? O equilíbrio dos setores, para que a gente possa, quem sabe, ganhar de 2, de 3, é muito mais importante. Agora, o futebol hoje está muito equilibrado. O importante é você fazer os 3 pontos. E oxalá que a gente consiga essas 6 vitórias, 7 vitórias aí, de 1-0, que é fantástico, porque o time faz um gol e não sofre, seria perfeito, nós teríamos conseguido o nosso objetivo. Então nós temos nesse momento buscar um equilíbrio entre a parte defensiva com a parte ofensiva. Agel, boa tarde. Marcelo Góes, da Rádio Tudo FM, santiarenaronegra.com. O Wagner Mancini tinha um estilo, no sistema defensivo, podemos assim dizer, de marcar por encaixe individual. Na bola parada? Também. Na bola rolando? Na bola rolando, melhor dizendo. E qual é o estilo do Agel para dar essa olhada no sistema defensivo, que hoje é o principal problema do Vitória? Primeiro que eu fui zagueiro, 18 anos, Tive a oportunidade de jogar em 8 clubes, um maior que o outro. Alguma experiência a gente tem, Alguma coisinha a gente sabe do zagueiro, pouca coisa. Estamos aprendendo ainda. E o futebol é assim, todo dia você está aprendendo. Eu acho que você tem que ter um sistema de jogo. Então, o sistema de jogo é com as peças que você tem que vai ser encaixado. Não adianta chegar aqui e querer jogar num sistema que a gente não tem as peças. Então a gente joga no sistema que o próprio Wagner já jogou aqui, 4-2-3-1, 4-4-2, com 2 volantes, com 2 meias, com 2 atacantes. O sistema de jogo, e aí a gente entra mas qual é o sistema? O sistema de jogo bom é aquele que ganha. Por exemplo, o Muricy foi bicampeão brasileiro jogando 3-6-1. Tomou 17 gols no Campeonato Brasileiro com São Paulo, foi bicampeão brasileiro. Tomou 17 gols em 38 rodadas. Jogando com 3 zagueiros, 6 no meio campo e 1 na frente. Então você tem que buscar esse equilíbrio. O sistema tático, os jogadores estão acostumados, os jogadores são inteligentes, os jogadores são experientes.
entendeu? Então a gente vai procurar variar entre 2 ou 3 esquemas táticos que os jogadores estão acostumados e que se encaixam nas características dos jogadores. Então esse é o maior desafio da gente. Achar um sistema que possa dar esse equilíbrio da parte defensiva com a parte ofensiva e que possa se encaixar nas características dos jogadores. Boa tarde, Robson Carneiro da TV Band. Você vai ter pouco tempo para trabalhar até o jogo contra o Internacional, mas coincidentemente é o time que você iniciou a temporada, que você foi campeão gaúcho, conhece lá o elenco. Isso vai ajudar, já que você já tem pouco tempo de trabalho? Claro que sim, nós vamos fazer 2 treinos, fizemos um treino hoje, fizemos um treino amanhã e viajamos. Agora, claro que o conhecimento do adversário é importante. Como o adversário me conhece, eu conheço o adversário. Então a gente sabe que é um jogo difícil, um jogo duro, é um adversário do confronto direto, o adversário tem 27 pontos, nós temos 26, é um adversário que tem qualidade e nós temos o respeito. Agora, sabemos da qualidade, se nós tivermos a capacidade de ganhar aqui, sabemos que o jogo é duro, o jogo é difícil. Eu trabalhei naquela equipe 1 ano, fui muito feliz lá, ganhamos 2 títulos, lideramos a competição em 5 ou 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Quando eu saí de lá, deixei o Internacional com 6 vitórias, e hoje, depois de 13 meses fora do Internacional, o Internacional tem 7. Aí já passou-se 2 treinadores. Então, o futebol é assim, acontece essas coisas, faz parte da mudança. E o treinador de futebol brasileiro está acostumado com isso. Não adianta nada planejamento. O planejamento dura 5, 6 jogos. Você precisa ter resultado. E nesse momento nós precisamos ter resultado. Então nós sabemos que é um jogo difícil, respeitamos o adversário de qualidade, um adversário que tem um calibre alto. Agora, sabemos que a gente pode ir lá, com os jogadores que nós temos, alguns jogadores já passaram por lá, o caso do Marinho foi criado lá, o caso do Diogo Matheus foi criado lá, o Fernando também jogou muitas vezes lá contra o Internacional, o Chiesa também, né, o Zé também. Então a gente espera um jogo muito duro, um jogo equilibrado, né, e a gente vai lá para fazer o nosso trabalho, é isso que a gente vai fazer. Então o conhecimento é dos 2 lados, o adversário conhece o nosso trabalho e a gente conhece o trabalho do adversário. Bom, Agel, boa tarde, Glauber Guerra do Maia Notícias. Não sei se essa filosofia mudou aqui no Vitória, pelo menos até 2 rodadas atrás ou 3. Na concentração, alguns jogadores não concentravam, só os jogadores que eram casados e tal. E eu queria saber se você pretende mudar essa filosofia e tal. Boa pergunta. Meu amigo, agora é o momento de renúncia. De renunciar tudo. A instituição Vitória está em primeiro lugar. Então, se é o momento da gente deixar daqui a pouco um prazer com a família, com os filhos, é numa causa nobre. E essa causa nobre é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tudo que puder fazer, a gente vai fazer. Em todas as áreas. Na área de estrutura, na área financeira, na área de condições para o atleta. Então, a gente vai trabalhar assim, a gente vai concentrar. Eu sei que concentração é chata. Eu fui jogador de 18 anos e sei como é que é. Mas nesse momento é um momento de renúncia. E a gente tem que renunciar a algumas coisas. Por quê? Porque a gente tem um momento de dar um pouquinho. E é um momento de todos. Então, nós vamos concentrar sempre um dia antes da partida. Não sou adepto de concentrar 2 dias antes, não gosto. Não vamos fazer isso. Vamos concentrar um dia antes, porque eu acho que é o mínimo. É um mal. Já teve aqui dentro do Vitória algumas vezes que não concentrou, tem outros clubes que às vezes também não concentram. Mas eu acho que, principalmente pelo momento que a equipe vive, eu acho que é importante um comprometimento, uma renúncia, o jogador estar junto, o jogador trocar uma ideia na hora da janta, na hora do lanche, combinar uma jogada, combinar um passe. Então eu acho que é um momento de sacrifício de todos. Então a gente vai manter a concentração uniforme, uma concentração sempre um dia antes da partida. Por exemplo, o jogo que nós vamos jogar em casa contra o Botafogo, nós vamos treinar no sábado à tarde, e aí depois a gente já fica para janta, para o lanche, para jogar com o Botafogo no domingo às 18h30. Ô, Gel, o prazo de contratação encerra essa semana, inscrição sexta-feira.
Você tem alguns jogadores no grupo que estão retornando agora, zagueiro, lateral e tal. Queria saber o seguinte, dentro desse seu contrato, você já previu trazer alguém ou não? E outra coisa, dentro dos seus casos de sucesso, acompanhar você no Criciúma, você recuperou o Criciúma, mas quando chegou, teve um momento que você teve que mandar muita gente embora até acertar o time. Isso pode acontecer aqui também? Olha, pode acontecer. Eu acho que todo mundo tem responsabilidade. O presidente, a diretoria tem responsabilidade. A comissão técnica tem responsabilidade. O treinador tem responsabilidade. E o jogador também tem responsabilidade. Então existem os direitos e os deveres. E o jogador de futebol, ele é como qualquer trabalhador. Se ele produz, ele fica. Se ele não produz, ele vai ter que dar lugar para outro. Num primeiro momento, nós temos um grupo homogêneo, nós temos um grupo que nos dá uma garantia de recuperação. Agora, não quer dizer que isso a gente não possa ir no mercado e contratar alguém. É um momento delicado do mercado. Né? O mercado nesse momento está muito restrito. Nós não vamos trazer jogadores. Você sabe que o vice-presidente e o presidente e o Anderson Barros para encher a prateleira. Nós vamos trazer jogador não para ajudar, para resolver o problema. Para ajudar não adianta. Nós temos que resolver. Então, é muito difícil você encontrar. Nós temos uma categoria de base, e eu também tive 17 anos e fui colocado no time principal do Internacional em 1992 pelo seu Heleno Andrade. Então, também um dia fui garoto. Continuo ainda hoje. Tenho apenas 42 anos. Então, a gente vai analisar o mercado. Num primeiro momento, eu não gosto de fazer reformulação, de dispensar jogador, de contratar jogador. Eu quero ver primeiro. Eu vou dar oportunidade aos jogadores mostrar a qualidade deles para mim. Claro que o tempo é curto, como você disse. Nós temos até sexta-feira. A gente está tratando isso internamente. Qualquer nome que se fala na imprensa é mera especulação. Não mais que isso. A gente não vai iludir o torcedor. A gente não vai dizer que vai trazer o Cristiano Ronaldo. Não é assim, futebol não é assim. A gente tem que ter o pezinho bem no chão. A gente está vendo o mercado. Nós estamos conversando junto com a diretoria. Alguma carência que existe dentro desse grupo de jogadores. Agora, quando chega alguém tem que sair. E no Criciúma em 2013, nos primeiros 5, 6 jogos, nós mantivemos o grupo todo. E depois nós tivemos que fazer alguns ajustes. E aí a gente teve que dispensar alguns jogadores, naquela oportunidade 5. E aí nós ficamos com os mesmos jogadores, não trouxemos ninguém e conseguimos o objetivo da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro com uma rodada de precedência, com uma vitória em casa contra o São Paulo 1-0. Então, com calma, com tranquilidade, eu quero passar confiança para esse grupo de jogadores. Eu quero passar tranquilidade para eles. Eu quero dar liberdade para eles e cobrar responsabilidade. E eu não tenho dúvida nenhuma. É uma página virada. A minha responsabilidade é daqui para frente. São 14 jogos, 14 finais que a gente tem. E a gente vai fazer tudo o que é possível para que o Vitória permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Que esse é o objetivo. O Vitória é um clube grande, o Vitória precisa permanecer. O Vitória tem projetos audaciosos por em 2017, de melhorar ainda mais a estrutura que já é boa, a condição de trabalho aqui é boa. Uma das coisas que me fez vir para cá é isso, salário em dia, condição de trabalho. Então nós temos que produzir. Então, claro que o jogador vai ter a responsabilidade dele e ele vai ser cobrado por isso. É normal, faz parte do futebol. A culpa não pode ser só do presidente, da diretoria, da comissão técnica, do treinador, do torcedor. Não, o jogador também tem, até porque ele produz. Então ele também tem uma parcela de responsabilidade. E ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Boa tarde, Agel. Na verdade, desejar boas-vindas a você, dono da ESPN Brasil e CBN. Minha pergunta, na verdade, é para a diretoria poder responder. Além da chegada do Argel, chegaram outros 2 profissionais, Dentre eles, o Reverson Pimentel, que é preparador físico.
Se a chegada do Everson é uma reavaliação da preparação física do Vitória e o motivo da contratação de mais 2 profissionais, além da contratação do treinador. Tá, então eu vou te falar o seguinte, geralmente eu tenho uma comissão fixa que trabalha comigo, já há muito tempo. O Galego é um auxiliar técnico que já trabalha comigo desde 2010. O Everson é um preparador físico altamente competente, trabalhou comigo no Joinville, no Criciúma, na Portuguesa, no Guarani. É um preparador físico que eu tenho total confiança. Ele vai fazer um trabalho em conjunto com o Ângelo, que é um profissional competente. O Wesley é um profissional do clube, e a gente valoriza muito esse pessoal que é da casa, a gente agrega esse pessoal da casa, a gente vai dar oportunidade para ele mostrar o trabalho dele. Eu sou um treinador que delego muitas coisas no treinamento, vocês vão ver no dia a dia. O Galego dando treinamento, o Wesley dando treinamento, o próprio Everson dando treinamento, o próprio Ângelo dando treinamento. Então aqui ninguém vai perder o lugar, pelo contrário, aqui a gente vai somar força, certo? Então a preparação física do Vitória não está mal, a preparação física do Vitória está satisfatória. Agora, eu tenho pessoas de confiança minha, e isso é normal com qualquer treinador do futebol brasileiro quando chega. No mínimo ele leva um auxiliar e no mínimo um preparador físico. Tem outros que levam 2 auxiliares, mais um treinador de goleiro. Então nós não vamos mexer em nada na estrutura do staff do Vitória. Todo mundo vai continuar sendo valorizado. Eu vou dar oportunidade a esses profissionais de mostrar a qualidade deles. E eu vou estar junto no dia a dia. Até porque no dia dos jogos em casa, no jogo domingo à tarde, por exemplo, 4 horas da tarde, vocês vão me ver aqui domingo de manhã dando treino. O pessoal que não está convocado. Eu e a comissão técnica toda. Porque eu não fico no hotel dormindo. Até porque quando morrer eu vou dormir bastante. Então, é tudo dessa forma. Então o Everson vem para agregar, para fazer um trabalho em conjunto com o Ângelo. O Galeguinho é uma pessoa minha de alta confiança. Vai sentar na mesa junto comigo e vai trabalhar junto com o Wesley. Então nós vamos trabalhar em conjunto. Nós não vamos desprezar ninguém. Pelo contrário, nós vamos usar todas as coisas que a gente tem. Tá bom, gente? É isso? Pronto. Obrigado.